Daniele Haloten falando sobre direito. Agora eu vou começar um bate-papo com o promotor de justiça da Bahia, Fernando Gaburri. Ele é professor universitário de Direito Civil, com doutorado na USP em Direitos Humanos. E ele também é membro da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público dos Direitos de Defesa dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, ANBID. Ele também é deficiente visual e vai conversar com a gente sobre o conceito legal de pessoa com deficiência e como que isso afeta a vida prática das pessoas. Para você que não me conhece, meu nome é Daniele Haloten, eu sou jornalista, eu estou estudando Direito e eu venho fazendo vídeos no meu canal no YouTube falando sobre direitos para o público em geral. E hoje eu vou fazer a minha primeira entrevista aqui no Instagram com o promotor Fernando. Ele vai conversar com a gente. Vamos chamá-lo aqui agora. Miliato 1908. Ver solicitação. Botão. Não. Daniele Haloten. Cancelar. Daniele Haloten. Não cancela. Tire. Vazou. É eu que tenho que chamar ele. VoiceOver desativado. VoiceOver Eu que tenho que ir Instagram. na sala. Tá aqui, ó. Cadê a sala? A sala é aqui, ó. Aperta aí. O VoiceOver tá desativado. VoiceOver desativado. Não. VoiceOver ativado. Aqui, ó. Não aceitou. Tem que ir sem o coisa, então. Tire VoiceOver. VoiceOver. Enviar convite. Como que é o nome dele? Mesmo? Fernando Gaburri. Vamos lá, problemas técnicos, mas já vamos estar falando com o promotor Fernando Gaburri. Aperta aqui. Eu preciso iniciar o voiceover. Aceitar pra você iniciar. Não sei. Aguardando ele. Só um pouquinho. Estamos aguardando o Fernando aceitar ali. Eu fiz um teste com a minha amiga na semana passada e deu certinho, mas hoje o VoiceOver não está valendo para mim. Deve ter havido alguma atualização no Instagram e daí ele ficou inacessível. Ainda bem que eu tinha um par de olhos aqui para me ajudar. Com certeza o promotor também deve estar tendo um pouquinho de dificuldade. Por isso que ele está demorando para aceitar. Ele já está conectado, já estou ouvindo um chiado ali. O promotor já deve estar comigo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem? Então, eu já me apresentei para o seu público, já te apresentei para o meu público também. E agora a gente vai conversar então sobre esse bafafá que está rolando aí no Congresso, nos tribunais, entre as pessoas com deficiência, que é justamente sobre o conceito de pessoa com deficiência. Eu queria, como você é um excelente professor que sempre está ajudando a gente tem um grupo, gente, de pessoas com deficiência que fazem direito e advogados. E o Fernando está sempre socorrendo a gente com os conceitos. Então, daquele seu jeitinho peculiar, eu gostaria que você falasse para o nosso público sobre o conceito da pessoa com deficiência que está na LBI e na Convenção Internacional, para as pessoas poderem entender um pouquinho. Eu já falei disso no meu canal, mas claro que com as suas palavras você pode nos ajudar mais. Ok, primeiramente, boa tarde, Daniele, boa tarde a quem nos acompanha. O conceito de pessoa com deficiência, que está na Convenção da ONU, que é a Convenção de Nova York, e na Lei Brasileira de Inclusão, é um conceito que trabalha com o chamado modelo social. É um conceito aberto que não define as categorias de deficiência. Apenas diz
que deficiência é aquele impedimento de longo prazo que, com interação com uma ou mais barreiras, impede ou dificulta a plena inclusão social da pessoa. Então, não há especificamente uma lista de que venha a ser deficiência, como existia antes no chamado modelo médico. O modelo médico baseava-se em algumas leis que vigiam no nosso ordenamento jurídico até meados dos anos 2000 e que definia o que era deficiência. E existia uma espécie de catálogo, dizendo, por exemplo, deficiência visual é aquela com acuidade de 3% ou menos. Essa é a cegueira legal. E a baixa visão, aquela acuidade entre 3% e 5%. Surdez é a falta de audição acima de 41 decibéis, medido em determinadas frequências. Então existia uma espécie de lista e muitas vezes a pessoa não se enquadrava naquelas listas por uma situação muito próxima. Por exemplo, a pessoa tem uma acuidade visual de 5,1%, que nada diferencia daquela que tem uma acuidade de 5%, e essa de 5,1% não era considerada pessoa com deficiência visual. Então, a diferença é essa. O modelo social, que é o modelo adotado pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão, é uma cláusula aberta, que diz que a deficiência é essa ligação entre o impedimento do corpo da pessoa, que é um aspecto objetivo, e as barreiras que ela encontra que dificultam a sua integração, a sua inclusão social, que é um aspecto subjetivo. A junção dessas duas coisas, a limitação corporal e as barreiras que impedem a inclusão, é que formam o conceito de pessoa com deficiência. E o que aconteceu com esse conceito antigo, que, por exemplo, o decreto 5296, o artigo 5º dele não foi revogado expressamente. Mas como que o ordenamento jurídico tem encarado esse decreto? Ou enquanto não fizer a tal da avaliação biopsicossocial, enquanto ela não for aplicada, ele vai continuar vigendo? Como que está sendo esse período de transição? Bom, o decreto, como não se compatibiliza mais com a Constituição, e vamos deixar claro que a Convenção da ONU faz parte da Constituição brasileira, porque ela foi internalizada, ela foi aprovada aqui dentro do Brasil como emenda constitucional. Então o Brasil aprovou a Convenção 2 vezes. Lá fora, perante a comunidade internacional, e aqui dentro, no Congresso Nacional, votando com uma votação mais, como eu posso dizer, exigente, porque o quórum para a emenda constitucional é mais exigente que o quórum para uma lei ordinária. Então, a convenção vigora tanto lá fora como aqui dentro. Então, nós precisamos prestar contas do que nós fazemos lá fora para a comunidade internacional e aqui dentro para o povo brasileiro. Qualquer lei que seja contrária à Constituição é tida como inconstitucional. No caso específico do decreto, como o decreto é anterior à emenda constitucional, o que ocorre é que o decreto, pela técnica de direito constitucional, não foi recepcionado pela Convenção. O decreto 5296, na parte em que define deficiência com base no modelo médico, não foi recepcionado pela Constituição Federal, que hoje tem a si acrescida a Convenção da ONU. Então, todas aquelas pessoas que estão lá, hemiparesia, pé paralisia, conceito, esses exemplos que você acabou de dar, então, hoje, eles não podem mais ser considerados legalmente. Aquilo pode ser utilizado como um ponto de partida. Há um indício de que aquelas pessoas que estão catalogadas ali sejam pessoas com deficiência, até porque antes do modelo social o critério era aquele. Mas não significa necessariamente que todas aquelas pessoas ou todas aquelas patologias que estão listadas ali no decreto 5296 hoje caracterizem deficiência. E assim, mesmo antes da convenção, o STJ, ele editou uma súmula porque os juízes reiteradamente vinham considerando a pessoa que enxerga perfeitamente de um olho como pessoa com deficiência. Só que o próprio decreto 3296, ele não considera a pessoa que enxerga perfeitamente de um olho como pessoa com deficiência, justamente
pelo que você acabou de explicar aqui pra gente, dos tais 0,5. Quer dizer, a pessoa teria que ter pelo menos um grau de deficiência no olho que lhe restou. Então, eu gostaria de saber por que o senhor acha que os juízes vinham reiterando essas decisões? O senhor que até fez um trabalho sobre isso no seu doutorado, né? Lembrando que a súmula 377, ela afirma que a pessoa que é monocular, ela tem direito a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. O que acontece? É um desconhecimento dos magistrados? O que é? O que o senhor acha que acontece? Bom, de início, se nós fôssemos tentar enquadrar a visão monocular com base no modelo médico, nem sempre a visão monocular implicaria em deficiência. Por quê? A não ser que o ângulo visual da pessoa fosse menor que 60 graus ou que a visão que sobrou fosse menor que 5%. Só nessas hipóteses é que a visão monocular se enquadraria no conceito de pessoa com deficiência. Ocorre que com a alteração para o modelo social, com essa definição trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, que é uma cláusula geral, uma cláusula aberta, o fato é que a visão monocular, por si só, não pode ser considerada como deficiência, porque nós já abandonamos o modelo médico. Então, para que a pessoa com visão monocular seja considerada com deficiência, eu não estou dizendo que ela é, e não estou dizendo que ela não é pessoa com deficiência. Eu estou dizendo que para que seja, é necessário que ela se enquadre no conceito legal. Ou seja, que o impedimento sensorial dela de longo prazo, em interação com uma ou mais barreiras, impeça ou dificulte a sua plena inclusão social. Então isso vai depender muito do tipo de profissão, por exemplo, que a pessoa com a visão monocular vai escolher para seguir. E o próprio artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão traz uma norma que diz o seguinte: quando necessário, a avaliação da pessoa com deficiência será biopsicossocial, ou seja, haverá a integração de vários ramos do conhecimento para detectar se aquela pessoa com aquela dificuldade é considerada como pessoa com deficiência, até porque dificuldades todos nós temos. Uns não entendem bem matemática, eu era péssimo em geografia. Vou até dizer uma história minha, na prova minha de geografia, em que colocaram 2 mapas, e os mapas eram para identificar qual se referia às chuvas de julho e qual se referia às chuvas de dezembro. Eu, na minha época de ensino fundamental e médio, eu tinha uma percentagem da visão muito baixa, inclusive abaixo desses 5%, eu era baixa visão. E para mim aqueles mapas eram absolutamente iguais, eu não conseguia ver diferença nenhuma neles. E eu coloquei dezembro nos 2. Falei, a metade da questão eu vou levar. Eu levei uma bronca. A bronca foi anônima. O professor disse, olha, teve um engraçadinho aqui que botou dezembro nos 2. Eu vou considerar metade da questão, mas na próxima, uma errada anula uma certa. Então, veja, se a pessoa com a visão monocular, por exemplo, que fosse ser um geógrafo, tivesse dificuldade para analisar mapas, para analisar gráficos, para analisar fluxogramas, por causa da sua visão monocular, ela poderia ser considerada pessoa com deficiência. Agora, caso a visão monocular não implique em nenhum impedimento, veja, eu não estou dizendo dificuldade. Dificuldade todos nós temos na vida. Eu estou dizendo impedimento para a sua plena inclusão social. É isso que caracteriza se a pessoa com algum impedimento sensorial, físico ou intelectual será considerada ou não pessoa com deficiência. É muito importante isso que você está falando, porque eu acredito que o que acontece, até mesmo no nosso meio, entre amigos, familiares, eu percebo que não há um entendimento do que é esse impedimento. Eu mesma, eu sou atriz e eu sou jornalista, e eu escuto muito assim, não é porque você é cega que você não é difícil de você conseguir trabalho como atriz, como jornalista, porque a nossa profissão é difícil para todo mundo. Sim, é difícil para todo mundo. Agora, o que eu percebo que as pessoas não entendem é que nós temos o plus do preconceito,
que os outros não têm. Então, assim, se é difícil para todo mundo essas profissões, para nós ela acaba sendo mais difícil ainda devido ao preconceito. Eu não estou dizendo que se eu enxergasse, eu não teria dificuldade. Não. Mas eu estou dizendo que por eu não enxergar, eu enfrento essa barreira do preconceito como... Enfim, não vou ficar aqui citando vários exemplos dos quais eu percebi que não fui contratada por preconceito, porque senão tem gente que vai dizer, ah, tá se fazendo de vítima, coisa assim. Mas o senhor não acha que falta um pouco desse entendimento das pessoas do que é realmente um impedimento e uma mera dificuldade? Acho que sim, e a falta de conhecimento é algo que se pode remediar. Esse pouco conhecimento não é questão de ninguém se envergonhar, porque até ministros do STF não sabem sobre a matéria, e eu posso falar isso com muita tranquilidade. Sim. Então, se você lê decisões, há afirmações absurdas de quem não teve o trabalho de ler alguma coisa ou de mandar o assistente ler e escrever para ele. Sim. Então, isso é um fato. Então, agora, como é que se resolve a falta de conhecimento? Com informação. Então, eu penso que essas lives, as palestras, enfim, os eventos que se organizam acerca da matéria de pessoa com deficiência são muito importantes, porque trazem para a população um conhecimento, muitas vezes elas não têm. E eu posso dizer isso no meu dia a dia, que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, me desculpe a pergunta que eu vou lhe fazer, e fazem a pergunta. Porque elas se envergonham da própria pergunta. E eu digo, não precisa ter vergonha da pergunta, porque a informação é o caminho da inclusão. Sim. Então, Sim. eu penso, por exemplo, que existe um decreto que foi aprovado recentemente, eu até escrevi sobre ele, o 10.502, que pretende segregar os alunos com deficiência em escolas especiais. Que é o que a gente tem vindo lutando contra há anos. Que a gente está lutando contra há anos, e ao passo que quando duas crianças, uma com e outra sem deficiência, crescem juntos, ambas crescem sem preconceito. A com deficiência cresce sem preconceito porque sabe que poderá conviver com a sem deficiência e vice-versa. Então não há preconceito de nenhum dos dois lados. Exatamente. E eu percebo que justamente você é da mesma época que eu, por isso que eu lhe chamo de você. Eu percebo assim, não querendo, eu não estou dizendo que quem é mais jovem não tem preconceito ou que todo mundo que é mais velho tem preconceito. Não, não é isso, já vou me explicando, né? Até porque nós temos aí a professora Regina, a professora Tatiana, maravilhosas, mas o que minhas, né, professoras, né, caso estejam me assistindo. Mas, por exemplo, assim, eu percebo, Fernando, que as pessoas mais velhas, e isso eu incluo professores e magistrados, sem dúvida, têm um pouco mais de dificuldade em lidar com essas questões da pessoa com deficiência. Por quê? Não por serem mais velhos, mas porque eles viveram numa época em que não se falava em inclusão, em que a pessoa com deficiência era inválida, né? Eu percebo isso nos meus professores, nos mais novos, não todos, repito, né? Não estou generalizando, mas eu percebo essa dificuldade dos mais velhos que talvez sejam de uma escola onde não se falava em inclusão, em pessoa com deficiência. Será que não é esse também um dos problemas dos magistrados que a gente vê aí decisões proferidas, né? Que são absurdas, né? Comparando, por exemplo, pessoas que enxergam perfeitamente de um olho com cego, como se tivesse as mesmas dificuldades. E aqui nós não estamos de nenhuma forma querendo preterir ninguém, né, professor? A gente só quer ser justo, na verdade, né? Aquela questão, Daniele, magistrado também tem que estudar. Caderno tá aí para todo mundo. Né? Tá? Fica a dica, caderno tá aí para todo mundo. Agora, em termos de educação, eu queria até lhe dar 2 exemplos que aconteceram comigo em momentos bem distantes e em situações bem diferentes. Nós viemos, eu digo a minha geração e a sua, que sim, aparentemente seja a mesma, nós viemos de uma época em que nós não estávamos incluídos na escola regular, nós estávamos integrados na escola regular. E existe a diferença de inclusão e integração. Sim. A integração é um esforço que a pessoa com deficiência faz para se adaptar ao meio, sem que o meio tenha que se esforçar para isso.
Ou seja, é algo tipo assim, se vire nos 30, você quer estudar aqui com a gente? Seja igual a nós. Aham. Então, nessa minha época de criança, de escola, eu tive uma professora numa escola que eu estudei em Cuiabá, na época, e na época existia um mecanismo de reprodução de provas chamado mimeógrafo. Ah, Era um aparelhozinho bem antigo, movido a álcool, que você escrevia a prova manuscrita e pegava a prova, botava ali e girava uma manivela e o que estava manuscrito ia se reproduzindo nas outras folhas. sim. Inclusive, você fazia aquela prova, você ficava embriagado. Você saía da Sim, eu prova me lembro. realmente embriagado, inimputável, porque era um cheiro de álcool terrível. Uma dessas provas, a questão de língua portuguesa falhou. Ficou muito claro, eu não conseguia identificar o conteúdo do enunciado. Eu falei, professora, a senhora poderia, por gentileza, ler para mim, que eu não consigo ler isso daqui, minha visão era muito baixa, eu precisava de muita claridade, então eu sentava perto da janela, eu estava num lugar que ninguém queria, no sol. E aí ela disse, não posso ler porque isso é raciocínio lógico. Ai, Eu meu... perdi uma questão porque eu não conseguia ler o enunciado dessa questão. A segunda experiência foi no doutorado na USP. Tinha um professor maravilhoso de direitos humanos, meu doutorado foi em direitos humanos, e ele começou o curso dele, o componente curricular, a disciplina, e ele escreveu algumas coisas no quadro, e depois ele apontava e dizia, olha, esse momento sucedeu esse, que depois aconteceu esse, e ia apontando no quadro. Falei, professor, se o senhor utilizar pronomes demonstrativos, eu não vou saber o que o senhor está falando. E aí, ele, não, tudo bem, eu vou explicar. Num segundo momento, ele começou a fazer isso, e um colega passou a me dizer, olha, Fernando, ele está dizendo isso, está apontando para cá, está apontando para lá. E passou. Num terceiro momento, ele convidou um professor da Faculdade de Literatura da USP para dar uma aula interdisciplinar para a gente. E o professor de literatura começou a fazer isso. E o meu professor disse, olha, Fernando, ele está fazendo isso, ele está apontando para cá, está dizendo assim. Quer dizer, então o que eu achei interessante foi que o meu professor, em determinado momento, sentiu que era necessária essa adaptação também do curso. Poxa, ele fez a prova, ele passou na seleção, que é muito rígida, ele está se esforçando para ler todos os textos. Será que eu não posso fazer minha parte? Dizer para ele o que está escrito no quadro? Então, isso é inclusão. É esse movimento de mão dupla que a gente hoje vive numa época em que a regra é essa. A inclusão, todos têm que estar na mesma escola. Não estou dizendo que não seja necessário, importante, aquela sala complementar de apoio que possa funcionar no contraturno, mas é muito importante que a pessoa com deficiência esteja no mesmo ambiente que as demais pessoas e que essas demais pessoas também possam colaborar nessa tarefa de inclusão, porque só será inclusão se a colaboração for dos dois lados. Sim, sim. E é paradoxal, né? Um professor justamente tratando de direitos humanos, ele em princípio não tinha esse olhar, né, de falar o que está no quadro. Eu também vivo puxando a orelha dos meus professores, e porque eles têm... mas na hora eles se ligam, assim, não, beleza, não, então... E hoje isso é... Mas claro, alguns têm um pouquinho mais de dificuldade, outros menos. E agora com as aulas gravadas, isso é um pouquinho complicado, porque a gente não está ali para lembrá-los, né, que a gente não enxerga. Então, para eles, eu acredito que esteja mais complicado, assim como para a gente, né? E assim, com essa... depois, a súmula 377, ela foi editada em 2009, um pouquinho antes da convenção entrar no ordenamento jurídico como emenda constitucional. Ela não deveria ter sido revista pelo STJ e ter sido revogada? Olha, que interessante. Houve um concurso para procurador da República, salvo engano, em 2013, em 2016 ou 2017. Nesse concurso, não houve vaga para monocular. E no próprio edital já estava fundamentado por que não haveria. Explicando que a visão monocular, por si só, não é deficiência. Sim. Houve um mandado de segurança para o STF
e a candidata obteve o direito de concorrer às vagas por ser uma pessoa com visão monocular. Então, o fato é, essa súmula é baseada no modelo médico. Essa súmula deveria ter sido superada já, ou então, pelo menos, reanalisada com base no modelo social, dizendo que a pessoa com visão monocular, desde que se enquadre no conceito legal de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 2 da 2ª da LBI, poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Até porque, se ela se enquadrar naquele conceito, ela é pessoa com deficiência. Sim. Porque, veja, o que a súmula diz? Está dizendo, ó, alguém que não é pessoa com deficiência poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Exatamente. O teor da súmula é esse. Exatamente. Eles podem não querer falar isso, mas o que está escrito lá é isso. As pessoas com visão monocular poderão, é assegurado o direito de concorrer. Não está dizendo que elas são pessoas com deficiência. Está dizendo que elas vão utilizar de um direito das pessoas com deficiência. É a mesma coisa. Agora, vejam só. Sim. Você quer trilhar o mesmo caminho? Vamos botar o pé no mesmo chão? Vamos botar o pé no mesmo chão? Se enquadre primeiro no conceito de pessoa com deficiência, para depois você se valer dos mesmos direitos. E eu falo isso com total responsabilidade sobre minhas palavras. Não tem nenhum problema sobre o que eu estou falando. E existe, inclusive, um projeto de lei do Senado que é um absurdo, aquilo para mim é um absurdo, não pelo fato de tratar de pessoa monocular, mas da maneira como está escrito. Está dizendo o seguinte, a pessoa com visão monocular é considerada pessoa com deficiência para os fins do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. E tem um parágrafo que diz o seguinte, para provar a sua deficiência, a pessoa com visão monocular poderá valer-se de um laudo médico. Ora, então, o projeto de lei que está tramitando no Senado e que já foi aprovado, que já foi para a Câmara dos Deputados, está se valendo do modelo médico no momento em que nós já temos aí pelo menos 5 anos de vigência, quase 5 anos de vigência da Lei Brasileira de Inclusão, nós já temos aí quase 11 anos de vigência da Convenção da ONU. Então, sim, esse projeto já começa materialmente inconstitucional porque ele afirma uma coisa que já foi superada. Então, aquela coisa, eu volto a dizer para que eu não seja mal entendido. Se a pessoa com visão monocular for considerada pessoa com deficiência, que ela se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, que é um conceito baseado no modelo social, e não se valha de um laudo médico para dizer que é a pessoa com visão monocular. Até porque seria, se essa lei for realmente aprovada, a pessoa com visão monocular vai ser a única, porque provavelmente vai alterar a LBI, vai ser a única caracterizada lá na LBI, porque na LBI, no artigo 2, não está mais escrito, pessoa com deficiência visual, pessoa paraplégica, não está. Só está escrito lá, pessoa sensorial, pessoa que... ele categorizou, ele colocou categoria sensorial, categoria física e categoria intelectual. Uhum. Aí, cada deficiência que se enquadre em alguma dessas possibilidades. Sim. Agora, o que eu achei mais curioso desse projeto de lei é que a justificativa dele é a seguinte. Normalmente, a pessoa com visão monocular usa um olho de vidro e isso causa uma espécie de estigma para a sociedade. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. A pessoa com deficiência visual em grau de cegueira, ou ela usa uma bengala, ou ela usa um cão-guia. Que ela não vai poder deixar esses instrumentos, essas tecnologias assistivas em algum lugar para poder se locomover. Sim. Então, o fato de... E outra coisa, muitas vezes a própria pessoa cega já tem também uma visão, o globo ocular de prótese, porque ela precisou de uma maneira fazer a cirurgia para retirar. Então, o fato de a pessoa ter... E o cadeirante que vai estar sempre sentado numa cadeira de roda, e a pessoa que tem alguma dificuldade da locomoção, que vai estar sempre com a muleta embaixo do braço, eu acho que o fato de a pessoa ter um globo ocular, uma prótese, o estigma dela é muito menor. Muitas vezes, ela, com óculos escuros, ela resolve isso sem que ninguém perceba. E eu diria mais. Muitas dessas pessoas, pelo menos todas que eu conheço, elas preservaram... Não, uma delas preservou o globo, que foi por toxoplasmose, então ela não tem esse estigma. E a outra, e a maioria das pessoas hoje em dia, é que eu sei que você perdeu a visão também já faz um tempo, mas assim,
Hoje em dia, Fernando, as próteses elas ficam tão perfeitas, mas tão perfeitas que ninguém percebe. Tanto é que tem um jornalista da Globo, que é óbvio, não vou falar o nome, que usa essas próteses e ninguém sabe que ele é monocular. Então, assim, são raríssimos os casos que você teria esse estigma. Como, por exemplo, tem uma amiga da minha irmã que ela perdeu o olho por câncer e ela não conseguiu, não teve como reconstruir o olho de jeito nenhum. E ela teve que usar um tampão. Ela usa até hoje, ela fica com tampão para não, por causa da sujeira, essas coisas assim. E assim, o caso dela, assim, talvez seria um caso, não sei, teria que analisar, eu nem a conheço, mas assim, talvez seria um caso que talvez se enquadrasse nesse modelo aí social, porque talvez além da cegueira de um olho, talvez ela tenha outros problemas também que agreguem, né, promotor? Aí no caso pode ser que o estigma que ela possa ter com essa utilização do tampão, aí sim pode trazer o impedimento para sua plena inclusão. Então veja, o fato é, o conceito é aberto, o conceito não é fechado como o projeto de lei pretende, o projeto 1615 de 2019. Ele pretende retornar, fazer um retrocesso aí de 15 anos. Ele pretende retornar a quando o decreto 5296 alterou o decreto 3298 de 99. Ou seja, ele retorna praticamente 2004, 2005. Mas nem... Isso é triste, porque assim, pessoas que deveriam estar muito bem assessoradas, porque o deputado, o parlamentar não é obrigado a ter formação jurídica, mas ele tem assessoria. Tem. E muitos deles têm formação e muitos deles conhecem o direito sem ter formação. Conhecem. Mas eu acho que tanto essa lei quanto a súmula 377, elas já não estavam muito de acordo com o ordenamento jurídico, mesmo no modelo antigo, porque mesmo no modelo antigo ele fala lá das acuidade visual, ele fala inclusive da surdez, ele não considera a surdez unilateral como deficiência. Na minha humilde opinião, que eu sou apenas uma estudante, mas eu acho que nem no modelo antigo essa lei se enquadraria e muito menos a súmula 377, que diz eu costumo dizer, né, por decreto-lei, que quem enxerga perfeitamente de um olho tem que concorrer. Que nem o senhor, olha, você colocou perfeitamente, é como pegar, sei lá, minha irmã, perfeita, claro, ela tem miopia, mas enfim, o óculos resolve. E dizer, seguinte, você vai concorrer às vagas de pessoa com deficiência. Ponto. Para mim foi isso que aconteceu. Olha, por ocasião da minha tese, eu entrevistei uma moça do interior da Bahia, e curioso que eu não me lembro mais nem o nome dela, e não me lembro mais nem a cidade onde ela morava. Mas essa entrevista foi em 2012, quando eu iniciei a minha tese. E queria até deixar aqui um grande abraço para o meu professor orientador, Dr. Alberto, que é cego também, e ele me disse o seguinte: Fernando, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Se você puder começar o seu trabalho antes de você ingressar no doutorado, eu já tinha passado nas provas. Então, já no final de 2011, eu já tinha passado nas provas, já tinha sido escolhido. Eu falei assim, se você puder, comece a sua tese. Aí eu comecei. Eu sou medroso e comecei. E fiz essa entrevista com ela. Perguntei, qual é a sua profissão? Ela é monocular. Professora de química. E, poxa, eu fico me colocando assim na seguinte, como é que eu, sem enxergar, conseguiria identificar aquelas cadeias de carbono que eu identificava quando eu enxergava? Eu não sei como eu faria hoje se eu precisasse fazer um curso, um ensino fundamental e médio, tendo matéria de química. Mas, enfim. Aí ela me disse que pretende fazer concurso pretendia para carreiras meio, como analista, assistente, e depois tentar o MPT, como procuradora do trabalho. E eu fui perguntando para ela, você, quando vai estudar, você faz como? Leio apostilas e livros. E assiste videoaulas? Sim, as videoaulas me cansam um pouco, ela dizendo. E nas provas, você precisa de adaptação? Não. Você precisa de tempo adicional? Não. Ela me respondendo tudo isso. E eu perguntei, no final de contas, você acha que você não concorreria em uma situação de desigualdade com um cego, porque você concorreria à mesma vaga que ele, sendo que pelas suas respostas, você
não apresentaria as dificuldades que uma pessoa cega apresenta, como, por exemplo, encontrar material didático para estudar, encontrar uma adaptação razoável no dia da prova, porque nem sempre as bancas oferecem essa adaptação razoável. Mesmo com lei. Se você quiser procurar na internet, procura meu nome, CESP e a prova do Ministério Público do Piauí. Eu ganhei deles no CNMP, porque eles me negaram uma adaptação muito razoável que eu pedi. E eles me negaram e eu consegui. Então eu faço questão de dizer ao CESP que vocês perderam. E se preciso, perderiam de novo, é porque eu não vou fazer mais concurso. Mas, enfim. E o que ela respondeu? E ela disse que realmente há situações muito distintas e que essa lei deveria ser mais bem formulada. Sim. Uma segunda situação foi um colega meu da Procuradoria do município. Ele, desde a minha tese, ele já tinha me autorizado a falar o nome dele, mas eu não disse na tese. Mas um grande advogado público e advogado privado, que é monocular, desde antes do concurso dele. Ele é concursado desde a década de 90, na Procuradoria do município de Natal, e ele é visão monocular, não teve nenhuma dificuldade para se preparar para as provas, não tem nenhuma dificuldade para utilizar a visão. Eu perguntei para ele assim, como é que você faz, por exemplo, muito isso principalmente na advocacia privada. Você está num evento, numa confraternização, num coquetel, e você vê uma pessoa que você quer falar lá do outro lado da sala, do outro lado do salão. Você consegue ver a pessoa, ir lá, cumprimentar, enfim, fazer o social? Sim, consigo perfeitamente, ele me respondeu. Sendo que uma pessoa com deficiência visual, primeiro, precisaria de alguém do seu lado para ir até lá, e precisaria que essa pessoa que esteja do seu lado conheça as mesmas pessoas que ele, para ele dizer, olha, fulano está aqui, Beltrano está aqui, eu queria ir lá falar com ele. Então há essa disparidade. Ele me disse, ó, eu jogo futebol, tenho dificuldade na proteção de bola, quando a bola chega para o lado da visão que me falta. Tenho dificuldade no surf para poder fazer manobra voltada para o lado da visão que me falta, mas nenhuma dessas dificuldades me impede de praticar esses esportes, inclusive competitivamente. São palavras dele que estão na minha tese. Uhum. Então, veja, é desigual a situação do monocular, em geral, com a pessoa cega. Há casos e casos. Não só com a pessoa cega, mas com o cadeirante. Com né, o cadeirante vai... também. Por exemplo, o cadeirante... eu tinha um colega na minha faculdade, cadeirante, inclusive nós, quando precisávamos matar aula, matávamos aula juntos. Eu empurrava a cadeira e ele me guiava. Sim. E assim nós matávamos aula quando era necessário, quando ela era muito chata. Quando era necessário. Tinha algumas que não dava para ficar e a gente... Bom, vamos para sua casa. Vamos para sua casa, a gente estuda no livro, que eu acho que vai ser melhor. E aí a gente matava umas aulas lá, de vez em quando. Sim. Até porque a gente é filho de Deus também, né? Também pode tirar nota baixa, pode fazer bagunça, pode matar a aula. Tem que ter os mesmos direitos. É como eu sempre digo, a gente é cego, mas a gente também erra. Pois é. E aí, na nossa faculdade, lá em Juiz de Fora, no início do curso, havia uma escadaria na entrada, uns 5 ou 6 degraus, e lá no meio do corredor, daqueles degraus assim que você sobe o degrau, anda bem muito, aí sobe mais um degrau. São degraus baixos, mas você sobe mais uns 4 ou 5 para chegar num plano. Chegou nesse plano, tinha uma cantina, e de um lado e de outro da cantina tinha mais escadas que davam acesso às salas, que ficavam mais uns 4 ou 5 degraus acima. E quando a aula era no salão nobre, aí tinha que subir 2 lances de escadas, daqueles assim que você vai para frente, vira para a esquerda, depois vira para a esquerda, depois vira para a direita. E a gente subia com ele na cadeira. Agora, assim, pra gente não era problema nenhum. Mas e ele, como se sentia? Sim. Sim. Aí vamos dizer, mas sim, às vezes tinha aula que ele não ia. Às vezes tinha atividade que ele não ia, porque era em outro lugar. E ele não tinha acesso. A biblioteca era na entrada da faculdade e também era com escada. E na faculdade, até então, que eu saiba, não tem elevador. Então vejam, para ele pegar um livro, alguém tinha que subir e buscar o livro para ele. Diferentemente, se ele... Isso foi em 2000 e a gente começou a faculdade em 98. Diferente dele estar na biblioteca,
olhar para a prateleira e escolher um livro dele. Ele não tinha, ele falava assim, alguém vai lá e vê para mim o que tem de direito civil. Sim. Aí a gente achava um e trazia, mas assim, ele não era ele lá em cima escolhendo o livro que ele queria. Sim. Sim. Então, é isso que eu acho que algumas pessoas com visão monocular não vão passar. E eu queria que, pelo menos, mesmo que elas não concordassem, que elas não me entendessem mal. Eu não estou aqui para cortar, até porque eu queria dizer para qualquer pessoa que o que eu precisava conseguir, eu já consegui. E há muito tempo eu já tinha conseguido, como procurador do município, e resolvi ainda tentar um pouco mais e conseguir. Fui aprovado em 2 concursos para o Ministério Público e um terceiro eu não fui aprovado porque eu não fui fazer a prova oral, que foi o da Paraíba, que eu já estava aqui na Bahia. Mas assim, eu já podia ter dito desde 2010, 2009, que tudo que eu precisava eu já tinha conseguido. E mesmo assim eu ainda fui mais. Então assim, eu não quero tirar nada de ninguém. Porque o meu, se for ver, eu já tenho. Então, não é isso. Eu queria que eu fosse bem compreendido, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem direito. Eu estou dizendo, você quer ter os mesmos direitos? Passe pela mesma aferição, passe pelo mesmo pente fino, e aí sim, não tem problema nenhum. E a gente, pelo que eu tô vendo aqui no meu reloginho em braille, a gente tá meio que, nossa, o assunto rendeu, viu? E as leis estaduais que declararam por decreto-lei, como eu brinco, a questão do monocular, elas seriam inconstitucionais também? Não por serem estaduais, porque a competência para legislar sobre pessoa com deficiência é comum. Sim, mas elas são inconstitucionais porque elas não são compatíveis com a Constituição. E quando eu digo Constituição, leia-se bloco de constitucionalidade, que engloba a Constituição e os tratados internacionais aprovados com status de emenda constitucional, dentre eles a Convenção de Nova York. E por que porque assim, teriam associações para poder alegar a inconstitucionalidade dessa lei, como por exemplo a própria ANPID. Você sabe, é claro que é bom deixar bem claro para quem está nos assistindo que assim, não é só porque o Fernando é pessoa com deficiência que ele vai resolver os problemas do mundo. Ele é apenas, bem que eu queria. Né? Não é apenas, ele é apenas um promotor, entre aspas, esse apenas, né? Porque eu queria chegar lá um dia. Mas assim, por exemplo, a ANPID, por que a ANPID não impetra a DINS contra essas leis estaduais? Assim, se é que você pode falar pela ANPID, né? Não sei também. Bom, eu sou apenas um membro associado. Um membro, exatamente. E como a ANPID engloba promotores e procuradores da República e procuradores do trabalho, membros do Ministério Público de todo o país, então tudo passa por uma assembleia, por uma decisão, e também isso demanda recursos, e a ANPID certamente não tem, nós somos poucos associados, pagamos uma contribuição anual muito pequena. É caro quando a gente paga, quando chega o boleto, poxa, eu vou pagar isso. Mas se você vê bem a situação de ter que manter uma certa estrutura, de ter que manter comunicação com os demais órgãos, de ter que divulgar, de ter que manter um site na internet, tudo isso também gera custos e muitas vezes todo esse recurso é absorvido. Mas a ANPID, eu inclusive comentei algumas coisas no grupo durante esses dias, e eu já soube que a ANPID já atuou como amicus curiae, como amigo da corte, em alguns processos de controle de constitucionalidade, mas contratando advogado. Então, sempre que isso acontece, os membros associados têm que se cotizar, porque só a contribuição que a gente paga anualmente não é suficiente para que isso aconteça. Eu também sou associado, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, o IBAP, quando eu era procurador do município. Lá todo mundo é advogado. Então, assim, basta um assinar a petição, está resolvido. Na ANPID todo mundo é promotor. Ninguém pode assinar como advogado. Então, a gente tem esse impedimento. Então, mas pelo que deu para entender da sua fala, esse modelo biopsicossocial, ele seria até mais justo, né? Porque ele englobaria não só o monocular que realmente precise, né, das políticas públicas, mas também outras pessoas que não estavam contempladas na lei, no decreto 5296, correto? Correto. Por exemplo, uma pessoa que falta 2 dedos em uma mão e 3 na outra, ela é deficiente? Eu não sei. Eu não posso responder que sim nem que não. Pois é.
essa pessoa tocava na Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então ela é. Porque eu acho difícil alguém continuar tocando violino, tocando piano, numa situação dessa. Então aí sim. Então veja, o que eu quero demonstrar é caso a caso. Não dá para listar como se fosse um catálogo telefônico, um índice, um sumário de um livro que você procura. Tá aqui, não tá, tá aqui, não tá. Não é, o negócio não é cara crachá. Não dá para ser assim. Até porque se você sair abrindo demais e sair dizendo por decreto-lei, fulano tem deficiência, beltrano tem deficiência, você implica também, claro, as políticas públicas implicam dinheiro, Sim. sem falar nas isenções fiscais. Aí eu acho que vai ser um prejuízo para toda a sociedade, né? Por exemplo, também tramita um projeto de lei sobre a anacusia unilateral. Aquele que só ouve de um dos ouvidos, existe um projeto de lei que determina, se aprovado, que ele vai ser pessoa com deficiência auditiva. E diz esse projeto de lei o seguinte: para tanto, basta que ele tenha impedimento de audição acima de 41 decibéis. Uhum. Ora, isso é o que se não é voltar ao modelo médico? Então, o que nós precisamos? Qual é a função dessa pessoa? Em que ela trabalha? Para que ela estuda? Ela quer se declarar pessoa com deficiência por quê? Será que o caso dela, a quantidade, a acuidade auditiva dela, não sei se a palavra é até essa, mas a quantidade de audição que ela tem é suficiente para ela poder se incluir na sociedade? Ou Sim. não? É essa a pergunta. Então, sim, eu acho que eu falei aqui várias vezes e voltei no mesmo lugar. Por quê? Porque os nossos doutos representantes que estão no parlamento não conseguem compreender isso, não conseguem compreender que existe uma lei brasileira de inclusão fundamentada numa convenção. A lei brasileira não inventou nada, ela apenas desenvolveu o que já estava na convenção e nem precisava, você quer saber da minha opinião, nem precisava da lei brasileira de inclusão, porque tudo que tem nela já tem na convenção. Mas eu acho que a lei brasileira de inclusão é daquele tipo de lei que pega. É uma lei que pegou. Então, ela serviu para o seu propósito, informar a população sobre os direitos da pessoa com deficiência, que talvez a convenção não desse conta, por ser um documento internacional, por ser um documento de estatura mais elevada, talvez por ser ter uma linguagem mais rebuscada, talvez não alcançasse tão bem a opinião pública como a LBI alcançou. Ainda falta. Fizemos um evento essa semana sobre a Lei Brasileira de Inclusão, seus 5 anos, e vimos que ainda falta muita coisa, mas já andamos bastante também. Não é possível a gente ignorar o que se passou, porque toda a transformação social ocorre passo a passo. Ninguém transforma o passado e inventa o futuro. Deixa eu ver se eu consigo ver comentários aqui. Não vou conseguir. Não sei porquê, mas o VoiceOver não vai falar comigo. Então, você gostaria de deixar alguma outra mensagem, alguma outra consideração pra gente aqui, antes que o Instagram derrube a gente? Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de passar o meu modo de pensar a respeito do assunto. E, de alguma maneira, se a minha história de vida puder inspirar alguém, isso eu já me sinto muito feliz, eu tenho escutado isso diuturnamente. E só posso dizer a todos que tudo depende de você acreditar no seu objetivo. Que eu acho que a pessoa que acredita, alcança. É difícil para todo mundo. Ninguém passa num concurso fácil, porque o meu concurso teve quase 6 mil inscritos. Se fosse fácil para todo mundo, hoje seríamos 6 mil promotores. E qual foi a sua estratégia de estudo para passar? Começou na faculdade? Como que foi isso? Na minha faculdade, eu estudava o suficiente para passar de semestre. E eu fui estudar para concurso, eu me formei no final de 2002, colei grau em janeiro de 2003. E aí fui cursar mestrado
só ingressei no mestrado em 2004 e só comecei a estudar para concurso mais ou menos em 2006. Aí, de 2006 em 2008, eu estava aprovado para a Procuradoria do Município de Natal e ingressei em 2009. Então, não comecei a estudar da faculdade, mas recomendo aquele que quer o serviço público que comece do curso de Direito, porque vai certamente construir uma base muito mais sólida, vai ter uma facilidade bem maior de assimilar depois os conteúdos quando do estudo específico para concurso. Porque tudo vai da base que a pessoa já tem. Nossa, eu agradeço muito a tua disponibilidade, sei o quanto é ocupado, obrigada mesmo pelos esclarecimentos, reforçando aqui mais uma vez que aqui a gente não está aqui para atacar ninguém, nem para... A gente realmente só quer esclarecer e ser o máximo justo possível, né, Fernando? É verdade. E claro, toda opinião em contrária é muito bem-vinda, porque é com a dialética que nós conseguimos alcançar o consenso. Sim, sim. Muito rico isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E eu aguardo vocês lá no meu canal no YouTube, nos meus vídeos falando sobre direito. Vamos ver aqui como